Fala pessoal, bom, do que se trata o tal do Full Record? Mais um imbecil querendo fazer fama na internet, querendo publicar coisa milagrosa e tentando ganhar dinheiro com vida fácil. Imagino que a grande maioria das pessoas deve estar saturada já de ver esse tipo de vídeo na internet. Eu fazendo ali as minhas pesquisas e dando aquela conversada com o ChatGPT, ele traz muito sobre, a gente vê muito resultado pronto, né? A gente vê as pessoas que já chegaram lá, pessoas que já passaram por todo o processo e que mostram ali, ou que nunca passaram pelo processo, na verdade, elas só têm uma vida disciplinada, uma vida com resultados mesmo. E a gente não vê tanto alguém passando pelo processo, esse dia a dia. E aí eu falei, bom, eu sou uma pessoa como qualquer outra, estava num nível de obesidade absurdo, mais de 120 quilos, e eu já estava cansado desse vitimismo no qual a gente se coloca, principalmente porque eu já fui um cara em forma, eu sempre fui muito magro, e comecei a engordar quando eu vim para São Paulo em 2008. No começo, se eu trouxer fotos minhas ali, tipo, magro demais, buscando médicos e vendo como que eu ganhava massa magra, como eu ficava musculoso, porque meu corpo era realmente magro, parecia um corpo de militar ali, um corpo de corredor talvez. E aí eu fui procurar essa orientação de como ganhar massa muscular. O que acontece é que a vida em cidades grandes, em grandes metrópoles, elas te consomem de uma forma absurda, porque é a lei da sobrevivência. Então a gente vive estressado, a gente vive trabalhando, eu trabalhava de domingo a domingo, eu trabalhava durante o dia num trabalho como PJ, de administrador de sistemas, e à noite eu dava aula. Sábado eu dava aula de manhã até o final do dia, domingo eu dava aula de manhã até o final do dia, porque eram cursos preparatórios para uma certificação internacional. E com isso, a tua vida vai ficando corrida, você tem pouco tempo para comer, aí você come porcarias. Eu cheguei em São Paulo e descobri o tal do açaí, que o negócio me viciou de uma forma absurda, então bomba calórica para tudo que é lado. Final de semana eu não tinha muito dinheiro ali, não tinha dinheiro nenhum, na verdade, para conseguir comprar comida de qualidade, então ia em salgadinho, refrigerante, o que fosse mais barato eu comprava. E, enfim, eu fui me transformando numa pessoa que eu não gostava. Eu fui engordando e o processo de engordar ele não é um processo rápido. Você não come hoje uma besteira, você não come hoje uma pizza, toma refrigerante, você se transforma num gordo no dia seguinte. Então ele é um processo gradativo. E a gente só percebe quando a gente vai colocar uma roupa e ela não te serve mais. Aí você pensa, puta, não, essa roupa não tá me servindo. Mas é muito mais fácil a gente ir numa loja e comprar uma roupa nova do que a gente ir lá emagrecer. E aí a gente começa naquele processo, porque se aumenta um número de calça, se aumenta dois números de calça, ele não é de um 38 para um 56. E aí a gente vai se acostumando com aquilo, a gente vai se acostumando até que chega uma hora que a gente realmente olha uma foto e fala, cara, que é isso? No que eu me transformei? Quem é esse cara que tá na foto? Porque não sou eu. E ok, aí você toma um choque, você vai procurar academia, você faz o que precisa ser feito, você emagrece um pouco. Mas aí você obteve um certo resultado, o que você faz? Se acomoda e começa tudo de novo. Então passei inúmeras vezes por esse processo, inúmeras. E o que eu percebia era que muitas vezes eu ia pelo caminho fácil para eu conseguir emagrecer o mais rápido possível. A minha determinação durava um determinado período de tempo e depois as coisas sossegavam e eu voltava no meu padrão. Antes de conhecer a minha esposa, eu passei por um processo de emagrecimento absurdo. Eu tinha saído de uma empresa, eu comecei a correr todos os dias, tinha acabado de me separar de um outro casamento que eu tive. E, enfim, eu passei uma fase ali da minha vida que foi caótica. Então, eu primeiro caí num abismo de vitimismo, num abismo de depressão profunda. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, chega, não dá mais, tipo, não tá me trazendo resultado nenhum esse vitimismo, não tá me gerando nada de positivo. E aí eu comecei a procurar realmente alguma transformação. Eu, um determinado dia, fui lá, botei o tênis que eu tinha, a bermuda que eu tinha, a camiseta que eu tinha e saí para caminhar. No meio da caminhada, eu falei, vou correr. Corri 50 metros e parecia que ia morrer. E parei e continuei caminhando.
Só que aquilo de alguma forma virou um escape para mim. Então todos os dias eu saía para caminhar até que eu comecei a correr, corria 1 quilômetro, cansava, e daqui a pouco correr 2 ficou normal, aí daqui a pouco correr 3, daqui a pouco tava correndo 5, e aí aquilo foi de fato mudando um pouco ali dos meus resultados e o negócio virou até uma terapia para mim. A ponto de que eu tive que voltar na empresa que eu trabalhava para fazer alguma coisa, que eu não lembro o que que era, assinar um documento, pedir um documento, e as pessoas ficaram em choque, falaram, meu, o que que aconteceu contigo, o que que você fez? E eu de fato tinha emagrecido um absurdo, eu saí de camiseta G para usar uma camiseta PP ou P, de tão magro que eu tinha ficado, eu tava correndo todo santo dia, podia estar chovendo a cântaro, eu ia correr. E aquilo me fazia um bem que eu não tenho nem como explicar, só quem corre sabe os benefícios da corrida, mas era um negócio extremamente positivo para mim. E aí eu conheci a minha atual esposa, a gente começou a namorar, o corpo em forma e tudo mais, eu comecei a fazer musculação para tentar ganhar massa, porque eu tinha ficado muito magro, e aí eu comecei a ter algum resultado, meu corpo começou a ficar bonitinho ali, tava com aquela pochetezinha mínima, que era um negócio que me incomodava, mas enfim. E aí eu entrei em forma, o meu cunhado, ele casou antes de mim, e ele era o meu parceiro de treino, ele era o cara que ficava me estimulando e tudo mais. E aí a gente ficou um período sem treinar, e eu fui padrinho de 6 casamentos um atrás do outro. E aí em um dos casamentos, eu fui lá e tomei refrigerante geladaço, que era uma coisa que eu não tomava há um tempo. Cara, o negócio parece que, assim, tomei aquilo, falei, meu Deus do céu, que negócio gostoso, gelado pra caramba, e aí comecei, e aí come porcaria, toma, o garçom já até brincava, ó, tô indo aí já pra abastecer o teu copo, e o cara virou meu garçom particular, começou a trazer bebida, 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 e eu me empanturrando de refrigerante. E aí foi uma sequência, eu fui no próximo casamento e já buscava o refrigerante, meu Deus do céu, refrigerante gelado e besteira. Conclusão, engordei pra caramba, saí de 80 e poucos quilos para mais de 100 quilos. E aí quando eu rompi a barreira dos 100 foi absurdo, assim, eu comecei a engordar, 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 e o negócio ficou desproporcional. E aí eu já casado, a vida foi passando, fui pai, aí trabalho é o dobro, trabalho o triplo, aí fui pai de novo, começo a trabalhar mais, larguei meu trabalho, abri uma clínica odontológica com a minha esposa, e aí o estresse vai lá nas alturas, e aí você vai estudar, e aí a tua vida é uma loucura. E isso tudo se transforma em desculpa para não fazer o que a gente precisa fazer. Ah, você tá gordinho. Pô, mas eu trabalho, eu provejo, eu sou um cara trabalhador, eu não tenho tempo para treinar e não sei o quê. E a gente vai colocando essas desculpas. Até que, de novo, você se depara com uma foto de família e você fala, velho, no que eu me transformei? Olha esse cara gigante, o cara usando GG e apertado ainda por cima. Calça 56, 57, nunca tinha usado uma calça desse tamanho. E eu falei, cara, não tá impossível. E aí eu me olhava no espelho, aquilo me dava nojo. Eu falava, cara, olha o estado que eu tô, tipo, as banhas caindo assim, peito. Aí você começa a olhar sem pescoço nas fotos, nos vídeos, aquele pescoço ligado aqui na traqueia já. E aí você começa a avaliar aquilo e aquilo vai te dando raiva, raiva de ti mesmo, mas ao mesmo tempo você não faz nada para mudar. Então você está incomodado com a situação que você está, mas é muito difícil, você sabe o que você vai ter que enfrentar para sair do outro lado. Então eu pensava, puta cara, o caminho é difícil, eu já trilhei ele várias vezes, então deixa eu quieto aqui, porque eu tô muito ocupado, tô muito estressado, eu tenho que gerar dinheiro para minha casa, eu tenho que fazer um monte de outras coisas, então para mim emagrecer agora não é prioridade. E aí um dia você vai sair do banheiro, você vai tirar a roupa na frente da tua esposa e, cara, o que eu tô mostrando para minha esposa, que tipo de marido? Ela se casou com uma pessoa em forma, ela conheceu um cara em forma e agora tá ali na frente daquele mamute ali, que tipo de vontade, que tipo de tesão uma mulher vai ter por um cara relaxado, por um cara que senta numa mesa para comer uma caixa de bombom, o cara que come 2 latas de Pringle na colada com 600 ml de Coca-Cola. E era isso no que eu tinha me transformado. E aí isso se reflete para todos os aspectos. Eu fui lutar um campeonato de jiu-jitsu e a gente não usa a hash guard embaixo do kimono, a gente vai sem camisa. E, cara, parecia um lutador de sumô, tipo, era ridículo. E aí eu, ali naquela, tipo, você tá na luta ali no campeonato, você tá nem ligando pra situação que tá teu kimono. Aí uma hora o kimono aberto, com aquela barrigona, os peitos,
cara, era um negócio de dar nojo, assim. Eu vendo meu vídeo depois, eu me enojava de mim mesmo. E, cara, você vai jogando isso pra frente, vai jogando isso pra frente, vai chegar uma hora que ou você vira um obeso mórbido, ou você vai realmente terminar morrendo por alguma complicação. Você pega a pandemia ali, o Covid-19, e, cara, quem foram as pessoas que morreram? Pessoas com obesidade estavam na fila ali de comorbidades que eram impactadas pela Covid. Enfim, o negócio vai tomando uma proporção, pessoal, que a gente não consegue sair mais, uma espiral. E aí é onde entra a questão da mentalidade. A gente precisa trabalhar com a nossa mentalidade para tentar achar uma rota de escape. E o que eu comecei a fazer? E aí talvez foram alguns dos gatilhos. Eu comecei a procurar ajuda, passei por alguns psicólogos, não dava resultado nenhum, até que eu achei uma coach que me ajudou pra caramba. Ela me questionava muito, me trazia algumas coisas e eu sempre brincava no processo de coach. Eu adoro uma série que se chama Suits, e aí a gente tem o Harvey Specter, que é o fodão da história, e a gente tem o Louis Leach, que é o cara o cara é uma desgraça ambulante, assim, tipo, é muito inteligente, um cara bem sucedido e tudo mais, mas o cara tem seus problemas ali de autoestima e o cara é horroroso, assim, em termos de estética. Quem sou eu para julgar, né? Mas para mim, eu não queria ser aquele cara, eu queria ser o Harvey, não queria ser o Luiz. E aí eu trazia isso muito ali. E ela falava, o que tá faltando então para você mudar você traz sempre essa questão do corpo, você traz sempre falar, puta, eu não confio em gordo, o cara pode ter a performance que for, mas, como é que você vai acreditar num cara que não cuida do próprio corpo? E eu sou esse cara, eu falei, quem que vai acreditar em mim? Por mais alta performance que eu tenha no trabalho, por mais que eu entregue, eu não consigo ter resultado com o meu corpo, eu não consigo ter disciplina com o meu corpo, como é que eu vou trazer isso para uma empresa? Como é que eles vão... E eu pensando em mim como empresário, não em mim como empregado. E aí aquilo foi me tomando, e aí meu filho foi para o primeiro ano da escola, e aí começou a entrar às 7h15 da manhã na escola, e aí eu dormindo no quarto, ele chegava lá, me acordava, papai, tô indo para a escola, minha esposa na porta esperando, e ele me abraçava e falava, papai, eu queria muito ficar deitado contigo, eu não queria ir para a escola. Às vezes um frio danado, uma chuva danada, e ele indo para a escola naquele horário, e eu deitado na cama até 10 para mim, faltando 10 minutos para minha reunião, eu levantava. E aí aquilo começou a me tomar de um jeito que eu falei, cara, eu não quero ser esse tipo de pai, eu não quero ser esse tipo de marido, eu não quero ser esse tipo de homem. E aí eu comecei a buscar, eu falei, eu preciso mudar de alguma forma o meu resultado. E como é que eu vou fazer isso? Fazendo, não tem outro jeito. E aí eu comecei a vislumbrar situações que começaram a me envenenar. Do tipo, o dia que o meu filho for se barbear, e ele precisar de mim para ajudá-lo, para ensiná-lo a se barbear, e eu não estiver aqui porque eu morri numa próxima pandemia, porque eu tive um problema cardíaco, porque eu tô com obesidade absurda, com gordura abdominal absurda. E o dia que a minha filha for subir no altar com o marido dela para casar, com o noivo dela, e eu não estiver lá, como aconteceu com a minha esposa, no caso do pai dela ainda não era algo que ele não teve controle, mas eu não vou estar lá no altar com a minha filha porque eu fui um relaxado, porque eu fui fraco a ponto de não conseguir controlar o que eu como, de eu não levantar cedo para fazer 30 minutos de esteira, que seja uma caminhada. A gente vai inventando desculpas. Então eu criei uma espécie de diário do autoflagelo. Eu criei aquele discurso do ódio contra mim mesmo, e aí todas as vezes que eu estava numa esteira ou fazendo alguma coisa que eu entendia que, puta, tô cansado, não vale a pena, porque o processo, isso aqui vai demorar, e blá blá blá, aí eu falava, cara, desiste. Mas aí vai ser outra pessoa que vai deitar na tua cama com a tua esposa, vai ser outra pessoa que vai levar teu filho para a escola, vai ser outra pessoa que vai entrar no altar, na igreja com a tua filha. Pensa nos teus filhos chorando no futuro porque o pai não tá lá, e aí aquilo até hoje me toma assim de uma sensação absurda de pensar, cara, pela minha fraqueza, eu vou deixar meu filho sozinho no mundo. Eu não vou estar ali presente para o meu filho, para os meus filhos, para minha família, porque eu fui fraco ao ponto de não parar de comer alguma coisa que eu poderia ter parado. Então eu comecei a criar esse diário de coisas que me fariam continuar quando eu quisesse desistir. Fui fazer um levantamento terra na academia, 100 quilos de cada lado. Falei, cara, eu não vou levantar essa porcaria. Não vou levantar esse negócio, 50 quilos de cada lado. Eu não vou levantar esse negócio.
E aí o Anderson ali, o personal, me falando, cara, é tu e a barra, é tu e a barra. É possível, vai, são só 3. E aí eu comecei, cara, e se o meu filho um dia for atacado por um pitbull, como acontece, às vezes a gente vê vídeo na internet? E se meu filho um dia, se eu precisar levantar uma árvore que caiu em cima dele, um carro que tem em cima dele, alguma coisa, como é que eu vou ajudar meu filho, ou a minha filha, ou a minha esposa? Se um dia tiver alguém atacando alguém da minha família, como é que eu vou fazer para tirar uma pessoa grande de cima deles? E aí eu fui lá e levantei aquela bosta daquele peso e falei, cara, eu vou fazer pela minha família. Eu vou estar aqui pela minha família. Eu vou estar aqui para ser uma referência para o meu filho. Eu quero que meu filho me veja como um herói, não como um fraco. Que meu filho acorde e eu esteja de pé do lado dele falando, e aí filho, vamos para a escola? Porque nós somos homens. Mulheres e crianças primeiro no elevador e depois a gente. Deixa as pessoas passarem. E meu filho olhar e falar, beleza, eu vou fazer porque meu pai é meu exemplo, porque meu pai faz, e não porque meu pai está falando para fazer. Filho, você precisa ir para a escola, 7h15 da manhã você tem que estar na porta da escola, desembarcando. Ué, mas meu pai está dormindo em casa, eu quero ter a vida do meu pai, não essa vida que eu estou levando. E aí eu criei essa lista de coisas que todas as vezes em que eu estou numa situação em que eu penso em desistir, eu vou lá e trago isso para minha cabeça e falo, cara, eu não posso desistir. Eu tenho que estar aqui o máximo possível para minha família e garantir que meu filho aprenda a se barbear, que meu filho tenha uma boa profissão, que meu filho tenha o que ele merece ter, que ele aprenda comigo as coisas que eu falhei na vida para que ele não passe pelas mesmas coisas. Eu preciso estar aqui para protegê-los. Eu preciso estar aqui para garantir que minha filha se apaixone, se case com um homem honesto, com um homem que vai cuidar dela e não com um homem que vai bater nela, ou que ela um dia precise de mim para qualquer situação e eu não esteja aqui para defendê-la. Por quê? Porque eu não aguentei não comer uma bolachinha traquinas, porque eu não aguentei não comer 2 latas de Pringles tomando uma Coca-Cola de 600 ml. Então, por que eu criei esse protocolo? Não é para ser mais um cara na internet, é para mostrar o meu processo de 90 dias, onde não existe a mínima possibilidade de eu chegar no dia 90 igual ao que eu comecei. Só que eu também não quero um resultado médio, não quero um resultado medíocre, eu quero trazer um resultado fodástico. Eu quero que quem veja o meu resultado pense, puta cara, isso aqui é possível de fazer. Se aquele gordo que começou o projeto de 90 dias saiu do outro lado desse jeito, então eu também consigo. E cara, vou falar que é possível. Eu tô no meu dia 42, já perdi mais de 10 quilos nesse processo. Meu corpo já teve mudanças que para mim são mudanças significativas, eu tenho notado isso. Às vezes a gente passa por um platô, mas o resultado vem. Às vezes a gente passa por um desafio, pô, estourei meu tornozelo, fui fazer um treino de jiu-jitsu na maior inocência do mundo. Já super acostumado, vinha fazendo treinos ali pesados, aí vou para um treino que era para ser de boa. O cara vai lá, puxa meu tornozelo, ele dobra para fora, tinha uma puta lesão no tornozelo, eu falei, agora ferrou. Agora me lasquei, eu não vou conseguir terminar o meu processo. E aí fiquei com aquilo na cabeça, e aí todo mundo ali, puta, tornozelo, vamos ter que imobilizar tua perna. Cara, você vai ter que cuidar, joga esse protocolo, joga esses teus 90 dias mais pra frente. Eu falei, velho, eu tô buscando a dosinha, ai nossa, tem um dó de mim, eu estourei meu tornozelo. Cara, meu resultado vai falar por mim. Posso até ter ali a compreensão das pessoas, as pessoas podem até compreender que eu machuquei o meu tornozelo e que faz parte parar por um tempo, e tudo bem, eu tenho as justificativas, mas eu continuo. E eu? Como é que eu vou chegar do outro lado? Que respeito eu vou ter por mim se eu desistir por um... Então, se lesionou, adapta o treino. Ficou paralítico da cintura para baixo, treina da cintura para cima. A gente precisa fazer o que a gente precisa fazer. Caso a gente não faça, ninguém vai fazer por nós. Não tem como alguém ir lá e treinar por mim. Não tem como alguém, não inventaram ainda uma forma de que a gente tenha longevidade sem a gente ter que entregar a nossa parte do outro lado. Não existe longevidade sem a gente fazer o que precisa ser feito. Então, lesionei meu tornozelo? Foda-se. Vamos pra esteira? Puta, vai doer. Fui lá, comprei uma tornozeleira, imobilizei parte do meu tornozelo para ele não fazer esse movimento lateral que é onde dói. E eu falei, cara, eu vou começar com a velocidade 1 e vou ver o que acontece. E aí vou para velocidade 2, 3, até chegar no 4, e ali no 4, 1 hora fazendo uma caminhada a 4 km por hora é melhor do que nenhuma caminhada.
Em contrapartida, membros superiores, estou treinando e tentando fazer meu melhor ali para eu continuar tendo os meus resultados. Esse mês, que é o segundo mês do meu processo de 3 meses, é o mês para ser o mês soviético. Que eu brinquei, que eu falei, cara, eu vou treinar todo santo dia. E no primeiro mês era uma adaptação, agora nesse segundo mês é um mês que eu quero botar para lascar, assim, tipo, eu quero ter o maior resultado possível nesse segundo mês, para no terceiro mês eu fazer algum ajuste ou outro e aí tentar chegar tinindo ali nos meus 90 dias. E aí os 6 primeiros dias foram por água abaixo. Já comecei a comer o que não devia, já comecei a pular treino, a dar um somebody love. Aí lesionei meu tornozelo, tive a desculpa perfeita para parar. Mas eu não parei. E aí entra um ponto que é super importante, que é o nosso ambiente. O fato de eu ter entrado no meu protocolo, começar a treinar, começar a mudar, eu sentei com a minha esposa e falei, eu vou mudar. Não existe um pingo de possibilidade que eu não chegue nos 90 dias diferente do que eu tô hoje. Eu vou chegar completamente transformado. E eu queria que você mudasse comigo. Porque eu sei que assim como você não gosta de ter um marido obeso, eu não gostaria de ter uma esposa que não esteja se cuidando, não esteja em forma também. E aí no começo aquilo foi meio grosseiro ali, foi meio... pensa, um gordo falando para a esposa que, ó, eu vou me transformar, vou ficar no shape, e eu quero que você treine comigo porque eu não vou querer ficar casado com uma mulher gorda depois, tipo, foi ridículo. Mas eu tava tentando engajar ela porque nós tínhamos degringolado completamente. Ela também, puta, quando a gente se conheceu de um jeito, aí eu fui levando ela para esse lado de desleixo. Eu falei, até minha esposa tá começando a ficar com um corpo gordo ali, enfim, fora de forma, porque não tá se cuidando. Meu filho, de 6 anos, uma barriga já, de ficar tomando suco, comendo besteira o tempo inteiro. E eu vendo que ele tava indo para esse lado também. Então, a gente precisa fazer o que a gente precisa fazer. O ambiente, ele te molda. Eu moldei o ambiente da minha casa, fui o precursor. Minha esposa engrenou agora, tá muito melhor do que eu no processo. Tá treinando todo santo dia, às vezes até 2 vezes por dia. E aí, nesses 6 primeiros dias do segundo mês em que eu comecei a falhar, quem me puxou foi ela. Ela tava lá treinando e falou, amor, por que você não desce pra fazer um tempo de esteira? Pô, a academia tá vazia lá, por que você não vai fazer alguma coisa? Falando, hoje eu não vou. Só que daí eu comecei a ver ela ali dedicada e falei, cara, preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa, pô, tô relaxado, tô falhando. Aí entrou o Anderson, e aí, você tá se sabotando? E aí, cadê o treino? Cadê o treino? Cadê o treino? Eu falei, beleza, vou retomar. Aí, puta, vai lá, se lesiona. Fala, tá vendo, ó, como a vida não quer que eu emagreça, tem que ser gordo mesmo. E aí eu fui lá, me lesionei, no outro dia ok, fui treinar, fiz membro superior, e aí eu vou adaptando, e aí chega agora, tô no dia 42 e cara, tô me sentindo super bem. Ontem de manhã cedo, domingo, acordei, treino de membros superiores, eu tenho 2 halteres ali que são reguláveis em casa, e aí na sequência eu falei, vou fazer 30 minutos de esteira. Quando cheguei nos 30, eu falei, pô, vou tentar fazer 45. Tornozelo não tá doendo, tá de boa, fui para 45, falei, cara, vou parar nos 45, mais 15 minutos eu fecho 1 hora, e fiz 1 hora de esteira. Cara, quando eu tava nos últimos 10 minutos, a sensação é indescritível. Eu falei, puta, é isso aqui, cara, é esse sentimento que eu quero ter de vencedor, é esse sentimento de cara guerreiro que eu quero ter. Pô, tava vibrando, tava quase abrindo ali a porta do sacado, dando um berro pra fora, falar, eu sou foda. Por quê? Porque eu tava fazendo o que precisava ser feito. Hoje já acordei de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi pra esteira em jejum. Vou fazer esteira, 1 hora de esteira, caminhando, de boa por causa do tornozelo, mas caminhando. Amanhã tem treino, vamos pra cima. Então, quero compartilhar com vocês meu processo. São 90 dias onde eu saio de um homem que me enoja. Eu me olhava no espelho e sentia nojo do que eu tinha me transformado, sentia nojo do que eu estava transformando a minha família, fazendo meu filho ficar gordo, minha esposa ficar gorda, todo mundo aqui em casa sem saúde, é um negócio completamente descontrolado, para eu me tornar referência dentro da minha casa, para eu me tornar um líder dentro da minha casa e para que depois desses 90 dias, qualquer pessoa que olhar para mim vai entender que se eu me propuser a fazer qualquer coisa, se eu falar eu vou fazer e nada vai me parar nesse processo. Então assim, aqui, se vocês se inscreverem no canal e se vocês me acompanharem, não é sobre saber se eu vou chegar nos 90 dias, porque eu vou chegar nos 90 dias. A questão é,
eu quero que vocês vejam o impacto do que dá para fazer em 90 dias. 90 dias não são aqueles 21 dias lá que todo mundo fala, mude seus hábitos em 21 dias. Isso é balela, eu passei pelos 21 dias, você começa a mudar um pouco tua cabeça ali, teu mindset, mas você vai ver que qualquer deslizada você volta ao padrão. 90 dias não é só para transformar meu corpo, é para me transformar, para transformar minha mentalidade, para me tornar o homem que eu quero ser para o resto da minha vida. E aí eu quero mostrar para as pessoas que isso é possível, que esse processo é possível, que não importa o tamanho que você esteja, você vai conseguir ter resultado. Não é sobre sair depois de 90 dias trincado num shape. É sobre sair depois dos 90 dias completamente mudado e sabendo que isso daqui é um padrão para a tua vida. Você fazer musculação, você fazer uma esteira, você praticar um esporte, não é uma coisa que você faz para emagrecer. É uma coisa que você faz para você garantir longevidade, porque você gosta, porque você quer manter teu corpo em forma. Você quer manter o teu corpo funcionando da melhor forma possível, porque você sabe que você precisa dele para tudo. Eu ia para os lugares e meu filho ficava brincando com o pai de outras crianças, porque os pais das outras crianças tinham um pique para correr com eles. E eu não, corria 1 metro e já ficava parecendo que ia ter uma parada cardíaca. No jiu-jitsu, cara, era 1 rola, 2 rolas e eu tava desesperado já. Nos últimos que eu tava indo, era 8 rolas, 7 rolas e eu tava indo tranquilamente, porque meu gás tinha mudado. Meu corpo tinha mudado. E ó que eu nem tinha perdido tanto peso assim. Mas o principal, que foi o que eu mais senti, foi aqui, ó. A minha cabeça mudou. Eu parei de ser uma gazela e passei a ser um leão. Então agora eu vou com outra mentalidade. Agora eu vou com uma mentalidade de vencedor. Agora eu vou com uma mentalidade se meu filho estivesse precisando que eu fizesse isso. Então convido vocês para seguirem aqui o meu canal. Hoje é dia 1º de dezembro de 2025. Tem uma marca fenomenal de 6 inscritos no canal. Mas eu gostei que, juntando todos os vídeos ali, tem em torno de 4, 5 mil visualizações nos vídeos curtos. Isso me deixou impressionado. Teve vídeo que eu subi e deu 1h30 ali, já estava tendo uma porrada de visualização. Então, cara, se eu conseguir, nesse processo, engajar mais uma pessoa, uma já foi, né, minha esposa. Mas se eu conseguir engajar mais algumas pessoas no meu processo e mais pessoas entrarem nesse fluxo de mudarem as suas vidas, eu já vou estar super feliz, porque eu fiz a minha parte. Eu quero que meus filhos vejam isso como um legado. Isso é uma marca que eu quero deixar na vida deles de olha como é que o papai era e olha no que o papai se transformou. E é isso aqui que vocês têm que ser, não isso daqui. Então, se eu conseguir engajar mais algumas pessoas para esse processo, cara, eu vou ficar super feliz. Eu tenho amigas que têm maridos que ficam no sofá de casa, que não gostam de dieta, que não gostam de fazer nada. Eu tenho colegas no jiu-jitsu que são assim. Então, cara, não tem jeito. Para você que é um bananão, que fica sentado no sofá de casa, que tá aí assistindo esse vídeo enquanto come um bolinho Ana Maria e toma uma coquinha mesmo que zero do lado, cara, alguém vai usar o teu chinelo. Alguém vai deitar na tua cama, vai dormir no teu travesseiro. Isso porque você não consegue segurar esse bolinho longe de ti. E eu te digo com propriedade, porque eu era esse banana. Então, fica a minha dica. Monta uma lista de coisas que tu entendes que na tua falta aconteceriam. Se tu morresses hoje, quem que sentiria a tua falta? Imagina, cara, você é casado. Imagina tu morrendo hoje, daqui 3, 4, 5 anos, alguém dormindo na tua cama com a tua esposa. Se tiver filho, pior ainda, pensa nos teus filhos sendo levado para a escola por outro homem. Não sei se você consegue conviver com essa imagem. Tem gente que até gosta, né? Mas eu acho que a grande maioria do meu público-alvo aqui não gostaria. De homens de verdade, de homens que querem ser os líderes da sua família, que querem formar seus filhos no caminho que eles devem andar e querem ser uma referência para sua esposa e por aí vai. Então, fica aí minha dica para vocês. Ninguém vai fazer nada por nós. Ninguém vai ir na academia treinar por nós. Se a gente não treinar, se a gente não se cuidar, a gente vai virar algo que nem nós gostamos, quem dirá os outros. Então, levanta essa bunda dessa cadeira, vai treinar, vai fazer o que precisa ser feito. Porque eu garanto pra ti, as coisas começam a mudar e você vai se sentir outra pessoa. Cara, não é fácil. O processo solitário, o processo doloroso, é horrível em alguns momentos. Não vou mentir. Mas eu tenho certeza absoluta, e vocês vão me dar razão quando chegarem lá,
de que vale 100% a pena. Então, curtiu esse vídeo? Manda para alguém, manda para o bunda mole aí do teu amigo, do teu marido, de alguém que esteja sentado no sofá e que não está fazendo o que precisa ser feito. Achou que esse vídeo ajudou para alguma coisa? Compartilha com quem vocês acham que precisa desse choque e fala, ó, acompanha lá o canal do Gordinho e veja se ele de fato vai fazer o que precisa. Se ele conseguir, vamos fazer um desafio, 90 dias. Eu aposto contigo, 90 dias você tem que ter o mesmo resultado que ele, porque é o estado que ele saiu. Se tiver pior, tem que ter um resultado pelo menos significativo. Se tiver melhor do que eu estava antes de começar os 90 dias, então você tem a obrigação de sair do outro lado muito melhor do que eu. Beleza? Se inscreve no canal, acompanha e vamos ver se eu vou chegar nos 90 dias, se eu sou um falastrão. Vamos ver como é que eu vou estar daqui a 90 dias. Eu espero que eu faça o meu antes e depois, mostrando um cara gordo, nojento, que não se respeitava, que não tinha respeito da família. E aí eu vou trazer um vídeo de um cara completamente diferente, com o corpo em forma, com a mentalidade em forma, com o olhar de leão e não de gazela, respeitado pelos filhos, pela família, por todo mundo que está à sua volta, porque todo mundo sabe que se esse cara fala, ele vai fazer. Um abraço.